Bom dia! Nós estaremos no quarto dia do nosso propósito, do nosso desafio de leitura da Bíblia em um ano. E hoje nós vamos ler Gênesis do capítulo 10 ao capítulo 12. Amém? Então, os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi e Misraim, e Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba e Avilá, e Sabtá e Ramá, e Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Cainé, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele à Síria, e edificou a Nínive, e Reobote e Calá, e Recém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Nanim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patrozim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvedeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá, e Zeboim, e Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e suas terras e nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem são Elã, e Assur, e Arfaxade, e Alud e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e Ru, e Jéter, e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selef, e a Zamafvé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Díqua, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi sua habitação desde Mé, saindo para o Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio. Capítulo 11. Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Estas são a geração de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio.
E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleque. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, e Naor e Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, e Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, da terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abrão desce ao Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida? Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinham. Amém. Até aqui, então, até o capítulo 12, né? Que essa palavra venha nos levar a refletir, né? Nós vimos sobre
a Torre de Babel, sobre quando o Senhor confundiu as línguas. Vimos aqui, né, o Senhor chamando Abraão para sair de sua terra, né, finalizamos aqui vendo como Abraão, né, fez ali para se livrar das mãos de Faraó. Então, que isso sirva, né, para nós, né, no nosso dia a dia também. Eu creio que o Senhor, Ele fala conosco, né, através dos detalhes da sua palavra, né, então nós possamos, né, realmente ter a revelação vinda do Pai neste dia. Amém? Em nome do Senhor Jesus.